Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos ao quinto episódio da quinta série do podcast Ler um Café, Beber um Livro, dedicado a Machado de Assis, escritor brasileiro, nomeadamente à coletânea O Último Capítulo, Contos Completos, de 1884 a 1907, editados pela Imprimatur, organizado e comentado por Amândio Reis. Nestas boas dezenas de histórias, mais ou menos curtas, a ação é certeira, as personagens bem desenhadas e o enredo bem traçado, com notas de sátira, comédia e ironia. Um fresco agridoce da sociedade brasileira, mas cujos temas são universais. Mais que o conto em si, o que impressiona um leitor anónimo, como aquele que vos fala, é a forma brilhante como conta, e isso é literatura, isso é arte. Deixo-vos com a leitura integral do conto O Dicionário, impresso na página 605 da coletânea da Imprimatur. O Dicionário. Era uma vez um tanoeiro demagogo chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada, e em política pediu o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas, entrando no paço, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade, sentando-se em cima. Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sou eu. Sois eu, perdão. O primeiro ato do novo rei foi abolir, claro, a tanoaria, indemnizando os tanoeiros, prestes a derrubá-lo com o título de magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais de uma hora o entroncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardus Tanuarius, nome que deu lugar à controvérsia, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isso não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha. E fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato, em que revelou igual sabedoria, foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calvo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que afligiu a Bernardão, logo no segundo ano do reino. A doença levou-lhe um olho, e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque, tendo-lhe dito um dos seus dois ministros chamados Alfa, que a perda de um olho fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjeou muito, o segundo ministro, Ômega, deu um passo adiante e achou superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma revelação, e como isto prende com o casamento, vamos ao casamento. Tratava-se em verdade de assegurar a dinastia dos Tonórios. Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e poesia, era requisitada por alguns cavalheiros e mostrava-se fiel à dinastia decaída.
Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras. E por outro lado, a família brandava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus, quando o ilustre Bernardão lhe acenasse com o principado, que os tronos não andavam a rodo, e mais isto, e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Não resistiu muito tempo, mas também não se deu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem que lhe fizesse o melhor madrigal em concurso. Bernardão aceitou a cláusula, louco de amor e confiando em si. Tinha mais um olho que Homero e fizeram a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certame, que foi anónimo e secreto, 20 pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos. Era justamente o do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro. Mas então, por uma inspiração de insigne maquiavelismo, ordenou que não se empregassem palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudara os clássicos. Era o meio provável de os vencer. Não venceu ainda assim porque o poeta amado leu à pressa o que pôde, e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso, e vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas e particularmente as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão, furioso, abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque, se não ganhasse a mão da estrelada, mandaria cortar 300.000 cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam à linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará a vitória. Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante 3 meses, findos os quais depositaram nas augustas mãos a obra acabada. Um livro a que chamaram Dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado. As consoantes trepavam nas consoantes. As vogais diluíam-se nas vogais. Palavras de 2 sílabas tinham agora 7 e 8 e vice-versa. Tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça. Uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto. E está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos. Decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão da bela estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos, toda a gente andava atônita. Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de bom dia, como passou. A própria dama, temendo que o poeta amado perdesse afinal a campanha, propôs-lhe que lhe fugissem. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos 2 ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se 8 dias na biblioteca, lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta Garção, e especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda. O raro Apeles, Rubens e Rafael inimitáveis, não se fizeram pela cor das tintas, a mistura elegante os fez eternos. Ler um café, beber um livro. Um
programa da Estante do Porteiro com João Nuno.